Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Nós vamos falar hoje sobre a aliança que era transitória e a aliança que é permanente. Vamos saber essa diferença. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? É isso mesmo que está escrito aí? Eu vou ler mais uma vez aqui. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. É essa a resposta, amados, que nós vamos buscar nessa noite. Por isso que você deve abrir o teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora à tua igreja, vai de encontro a cada vida que está aqui, tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a aliança da lei e a aliança da graça. Ele fala abertamente que a aliança da lei era transitória, mas que tinha a sua glória, que era também importante. Era não, é ainda importante. A lei é importante, pastor? Sim. Mas ela não salva. A salvação só em Jesus Cristo, através da nossa fé e através da graça de Deus. Então o apóstolo Paulo, nesse episódio, ele está chamando a atenção e lembrando do Moisés, quando ele traz as tábuas da lei, e ele vem descendo do Monte Sinai, e ele não está percebendo, amados, mas o rosto dele está resplandecendo. Havia um brilho tão forte, que o próprio Arão, os demais irmãos de Israel, não poderiam visualizar o seu rosto. Vamos ver isso aqui. Depois a gente volta para cá. Não desmarque aqui, tá bom? A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Mas vamos até Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Ele está chamando a atenção para muitos anos atrás, milhares de anos atrás. Na época em que o Moisés, ele trouxe as leis naquelas tábuas. Capítulo 34 e o versículo 29. Êxodo 34, 29. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó. E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as duas tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Olha para mim aqui. Moisés, não! O que está acontecendo com você, Moisés? Eles não quiseram chegar perto do Moisés. Mas o Moisés não sabia. Então, o apóstolo Paulo diz que a lei que era transitória, e ele deixa bem claro,
a lei era transitória. Ela serviria por algum tempo, mas desde o princípio, amados, já se sabia que viria um tempo que seria superior ao tempo da lei. Mas o que ele está chamando a atenção é que mesmo a lei sendo transitória, ela também tinha a sua glória. Ela também tinha, amados, a sua importância. E eu lembro mais uma vez, tinha não, tem a sua importância. Mas aí veio a graça de Deus. E aí ele diz, não, agora não é mais transitória. Agora é o quê? Permanente. Porque agora aquela glória que estava somente no Moisés, está agora dentro de nós e vai resplandecer, irmãos. O que está dentro de nós resplandece fora. Você agora é uma nova criatura. Você não é mais aquela pessoa nervosa, depressiva, traumatizada, revoltada. Você agora é uma nova criatura. Resplandece em você e as pessoas veem isso claramente. O diabo, mas ele vê isso, ele vê essa luz em você. Amém? Vamos voltar. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 7. Então, essa aliança, a aliança da lei, tinha a sua importância sim. Ele diz, ó: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face do Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual, ó, era transitória. Então era uma coisa transitória. Olha para mim aqui. O que é que você entende de uma coisa transitória? É uma coisa passageira. É como a nossa vida. Há coisas, irmãos, que vai passar. O dinheiro, a saúde da pessoa, até mesmo a sua vida. Como é que o apóstolo Paulo falou para Timóteo? Timóteo, nós quando nascemos nada trazemos e nada vamos levar. Então tudo é transitório. Vamos continuar. O versículo agora 11. Então essa aliança antiga sempre foi planejada com o objetivo de ser preliminar ao estágio final do plano de Deus, que seria a graça. É o período, amados, que nós estamos vivendo. Ele diz, ó, versículo 11, ó: porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que é agora o quê? Permanente, o que permanece. Quando você tira a carteira de motorista, a primeira carteira que você recebe é uma carteira transitória. Você sabe que aquela carteira ali só vai valer durante algum tempo. Aí você vai esperar a outra carteira, que é a carteira que você vai ficar permanente com ela. Então você já tem a convicção de que aquilo ali não é permanente, que aquilo ali vai passar. Versículo agora 8. Ele diz aqui, ó: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Compreendeu? O que ele está dizendo, amados, é que a lei, ela passou. É como uma pessoa que ela pratica uma religião. Ah, pastor, me sinto tão bem na minha religião. Pois é, amados. Mas saiba que o Senhor Jesus, ele já morreu por você. E já ressuscitou dentre os mortos, está à direita do Pai, e que vai retornar para buscar a sua igreja. E eu não posso mais perder tempo com religião. Olha, pastor,
eu gosto tanto, eu me sinto tão bem. Pois é, irmão, mas é uma coisa transitória, passou. Esquece isso aí. Você tem que buscar aquilo que é permanente, que vai dar para você a confiança. Pronto, aqui eu posso confiar, aqui eu posso repousar. O que é que estava acontecendo? Que havia irmãos que não queriam abandonar a lei, que não queriam abandonar a religião, que não queriam abandonar o velho homem. Ele já conhece o Espírito Santo de Deus, ele já conhece a palavra, mas ele não quer abandonar as velhas práticas. Que ele sabe que aquelas velhas práticas só trouxeram para ele o quê? O prejuízo, as maldições. Aí você tem que deixar para trás. O que é que estava acontecendo aqui, ó? Preste atenção, versículo 12, ó. Ele diz: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mais uma vez o apóstolo Paulo fala da lei, ó, que a lei era transitória, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo, ó, abolido. Quem está lendo aí? Você está lendo o versículo 14? O que é que diz no final aí? O qual foi por Cristo. Olhe para mim aqui. O que é uma coisa que já foi abolida? Que não existe mais. Acabou. Mas as pessoas ainda estavam querendo seguir. É como você fala para aquela pessoa: irmão, isso aqui não existe mais não. Irmão, saia dessa. Irmão, isso aqui é prejuízo para você. Olha, isso aqui atrai maldições. Ah, pastor, mas olha, eu já estou acostumado. Não é assim que a pessoa diz muitas vezes? Mas, amados, quando a pessoa ela quer seguir ao Senhor, ela tem que deixar tudo para trás. O velho homem, a velha religião, os velhos costumes. Porque agora isso vai resplandecer. O que está dentro de mim, ó, vai resplandecer. Como, pastor? Irmãos, talvez você seja como Moisés. Talvez você não perceba a mudança que há em você. A maneira que você fala agora já está diferente. A maneira que você se veste já está diferente. Como foi que o Senhor falou? A boca fala daquilo que está cheio o coração. O Senhor já tirou do teu coração o rancor, já tirou do teu coração a mágoa, já trouxe esperança. Eu pergunto para você: está resplandecendo a glória de Deus na tua vida ou não? Talvez você não perceba, mas as pessoas que estão do teu lado percebem. O Moisés ia descendo lá do monte, ó. Aí o pessoal: Moisés, para aí. Foi, meu filho? Olha, o teu rosto está brilhando. Porque era a glória de Deus que estava na vida dele, irmãos. Só que agora, o ministério da justiça, que o apóstolo Paulo diz que é o Espírito Santo de Deus, ele resplandece na nossa vida uma glória maior, permanente, meu amigo. Já imaginou? Você pode ir para casa agora, você pode dormir, acordar amanhã, ir para o trabalho, aí depois ir para casa de novo, dormir, na sexta-feira estar aqui na igreja, e o Espírito Santo lá com você, porque é uma coisa permanente. Pastor, e quando eu estiver lavando roupa? Eu pergunto para você, o Espírito Santo vai estar com você ou não? E quando eu for tomar banho, ir no banheiro, ele vai permanecer com você, porque a glória é permanente. Mas o que é que ele diz? Vamos continuar. Versículo agora, amados, 14, ó. Olha o que ele diz aqui, ó.
Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. É aquela pessoa que ainda guarda o sábado, é aquela pessoa que ainda vai para a procissão. Ah, pastor, eu só saio de casa se eu ler o horóscopo. Está repreendido no nome de Jesus. Irmãos, isso aí foi coisa do passado. Eu não preciso mais disso não, porque o amanhã pertence a Deus. Quem sabe da minha vida é o Senhor. Tudo que acontece comigo agora, a responsabilidade é de Deus. Mesmo que eu morra, eu estou com o Senhor. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só que essas pessoas ainda estavam sem entender. Mas Paulo, olha, nós somos ainda judeus. Nós ainda guardamos a lei. Ele falou, olha, já foi abolido. E quem fala isso, amados, é o próprio apóstolo Paulo. Ele não queria abrir mão da lei. Não queria abrir mão da sua religião. Ele foi ensinado, irmãos, aos pés de Gamaliel, que era um erudito da época. O apóstolo Paulo não era bobão, irmãos. Ele era um erudito, era um teólogo. E não queria de maneira nenhuma abrir mão da sua religião. Ele foi obrigado a fazer isso na estrada de Damasco. Aí ele entendeu, olha, não preciso mais. O que eu sei agora diante do Senhor é superior a tudo que eu aprendi. Agora eu pergunto para você, você acha que o apóstolo Paulo descartou o seu conhecimento da lei? Não, ele usou para pregar o evangelho. Ele usou, irmãos, o conhecimento da lei. Ele usou as profecias do Antigo Testamento para chegar a quem? Até o Senhor. Diga glória a Deus. Por isso que é importante, amados, a lei. Agora, já há esse novo tempo. Pastor, e quando a pessoa descobre esse novo tempo? O apóstolo Paulo responde aqui, ó. Ele vai dizer aqui no versículo 16, ó. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Diga amém. Amém. Quando é que a pessoa vai entender? Só quando se converte ao Senhor. Não tem outra maneira, irmãos. Nenhuma religião faz isso. Abrir os olhos espirituais da pessoa. A pessoa está cega espiritualmente. Pode fazer o esforço que for. Você pode até obrigar ela a estar na igreja, a ler a Bíblia. Obriga essa pessoa. Mas ela tem ainda o véu, porque ela não se converteu ao Senhor. Ela só vai ter esse entendimento quando ela se converter ao Senhor. Aí as coisas vão ficar mais fáceis para ela. Lembra do Nicodemos? Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Ele não compreendia, apesar de ser o chefe da sinagoga. Por quê? Não tinha se convertido ainda ao Senhor. Amados, o que eu estou falando para você, você entende perfeitamente, sim ou não? Eu estou entendendo perfeitamente, pastor. Mas se fosse uma pessoa que ainda não conhecesse o Senhor, não iria compreender. Ele ia falar assim, não pastor, eu até entendo o que o senhor está falando aí, mas eu já tenho a minha religião. Eu não estou falando aqui de religião, irmãos. Estou falando aqui da nova aliança. Superior, algo que é permanente. O versículo 18, ele diz, ó, mas todos nós, está vendo aí, ó, nós quem? O que conhecemos ao Senhor, com cara descoberta, refletindo como um espelho. Olha para mim aqui, irmãos, chega, cegava os olhos quando Moisés ia descendo, era como se fosse um espelho. Aí ele disse que nós somos como Moisés, que reflete como um espelho. O que quer dizer isso aí? As nossas atitudes, irmãos, está dentro de nós. Eu não preciso me esforçar tanto não, porque quando eu tenho o Espírito Santo, isso aí é natural.
Não é aquela coisa forçada. A coisa forçada é quando a pessoa, ela pratica uma religião, ela é obrigada a fazer algo. Não. Eu faço, amados, porque as leis agora estão no meu coração, não são mais em pedras, não. Lembra do Moisés quando trazia as pedras? Está refletindo, olha aqui, ó. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha o segredo aqui, ó. É o Espírito Santo de Deus que faz isso, irmãos. As pessoas que estão ao nosso redor, elas vão perceber a diferença. Você não é mais resmungão, resmungona. Você agora trata as pessoas de uma forma diferenciada. As tuas vestes mudaram. Compreendeu? Então isso aí é o reflexo do quê? Do Espírito Santo de Deus na tua vida. A pessoa que ainda está encoberta pelo véu, ela não entende isso. Ela só vai entender, mais uma vez aqui, versículo 16, ó. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Aí a pessoa, ela não vai querer mais seguir uma religião. Ela já sabe agora que tem algo superior. Aquilo era o quê? Era transitório. Passou, pastor, isso aqui eu não quero mais. Foi bom enquanto durou, vamos dizer assim. Mas agora, irmãos, ficou para trás. Quem anda para trás é caranguejo, irmãos. Eu tenho que andar para frente. Se agora eu conheço a verdade, meu amigo, eu tenho que buscar essa verdade com todas as minhas forças. Não posso ficar andando para trás, irmãos. A pessoa conhece a verdade, quer voltar para o velho homem, meu amigo. Ela tem que encarar a realidade. Se não está bem com Deus, procure estar. Ore ao Senhor. Se tem pecados, peça perdão ao Senhor. Ele vai ajudar você. Mas olha, não olhe para trás, irmãos. A esposa do Ló foi que olhou para trás. E ela virou uma estátua de sal. Os anjos puxaram Ló. O Ló não queria sair. Olha, quanto tempo eu moro aqui. É uma cidade boa, próspera. É, Ló, mas olha, ficou para trás. Essa cidade vai ser destruída. Sabia disso, Ló? Olha, mas não tem mais hora, isso não. Puxa ele aí. Aí o anjo teve que puxar ele, porque senão ele não ia sair não. Tem pessoas, irmãos, que o Espírito Santo tem que puxar aquela pessoa. Como aconteceu comigo e com você. Porque os nossos olhos estavam como? Havia um véu. A gente não conseguia compreender isso. O que era a salvação. Vamos aqui. Ainda na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 4. No versículo 16. Nós vamos ler pelo menos 3 versículos. E vamos fazer essa oração. Para que o Senhor, se ainda há alguém aqui que ainda está com o rosto encoberto. Pastor, meu rosto não está encoberto não, mas eu não estou conseguindo visualizar direito. Está embaçado, pronto. Meu rosto não está encoberto não, está meio embaçado, pastor. Vamos orar também, nesse sentido, para desembaçar. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Quem encontrou? Ele diz, ó: por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Está vendo? Ó? Como ele está fazendo comparação. O velho homem se corrompe. Muitas vezes nós erramos. Mas ele diz, olha, mas o nosso lado espiritual está se esforçando. Ele diz, ó: por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Diga amém. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que veem são temporais, e as que não se veem são o quê?
eternas. O homem, amados, natural, essa pessoa que ainda está com o rosto encoberto, ele não consegue ver, porque é invisível, irmãos. O homem espiritual, ele vê isso, porque ele busca as coisas que são o quê? Eternas, não é as que são temporais. Temporais é como o apóstolo Paulo falou, era a lei, era a religião. Pastor, mas a lei não era importante? Eu lembro mais uma vez, era não, é. Só que ela, amados, era como se fosse um estágio do plano de Deus. Era um percurso que nós teríamos que percorrer para chegarmos aonde? Até a graça de Deus. É um percurso, mas não é o fim. O fim o que é? A graça de Deus. É o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E vai estar conosco em todos os momentos. Até chegarmos, amados, junto com o Senhor nos céus. Então uma coisa permanente é aquilo que eu posso confiar. E quando eu posso confiar em algo, amados, eu tenho que me lançar mesmo. Pastor, eu confio nessa palavra, porque não volta vazia. Eu confio no Espírito Santo. Então, meu amigo, se você confia, não tenha medo. Porque o nosso Deus, amados, Ele é fiel e vai honrar aquela pessoa que ela não olha apenas, amados, o que se vê. Ela olha para o que é permanente e eterno, que é a sua salvação. No nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. No nome de Jesus.